convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 9, versículo 1. Isaías, capítulo 9, versículo 1. Quem achou, diz: achei. Quem não achou, diz: espera aí. Tá bom, eu vou esperar então. Isaías, capítulo 9. Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar o seu aplicativo. Tanto faz, você fica à vontade aí. Mas acompanhe conosco a leitura desse texto. Isso é o mais importante, amém? Achei ou peraí? Achei? Então vamos ler juntos. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Querido, presta atenção nessa parte do texto. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizestes crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Sabe por quê? O texto diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado, igreja, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Coloca a mão sobre o teu coração e vamos orar. Peça a Deus assim: Pai, fala comigo. Fala assim: Deus, eu vim aqui porque eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso de uma direção para a minha vida. O Senhor sabe as decisões que eu tenho que tomar. O Senhor sabe, Deus, o que está acontecendo. E eu gostaria de ouvir a tua voz. Feche os teus olhos e diga isso a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que através do Teu Santo Espírito venha falar conosco nessa noite. Ó Deus, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, que o Senhor possa nos trazer, Deus, para a Tua presença de maneira sensível aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Fala conosco, Pai, não aquilo que gostamos de ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós necessitamos, o que nós precisamos, ó Pai. Ó Deus, fala conosco. É a tua igreja, é a tua noiva, são os teus filhos que pedem isso. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus, amém. Você que está com a sua Bíblia aberta, não feche, permaneça com ela nesse texto, para que você possa acompanhar a mensagem. Às vezes, querido, as pessoas me perguntam: Juan, me diz uma coisa, você é pastor, você realmente acredita em Deus? Juan, você é pastor, me diz uma coisa, você realmente tem encontros com Deus? Deus fala com você? E é interessante porque essas pessoas que me perguntam isso hoje, me fazem lembrar de um tempo em que eu também perguntava para os meus pastores. Escuta, Deus responde a tua oração? Você tem conseguido falar com Ele? Você tem encontros com Ele? E são essas as perguntas que eu mais tenho recebido. Juan, você realmente acredita na existência de Jesus Cristo? Porque sabe, Juan, às vezes eu me questiono se Jesus realmente existe. Às vezes eu passo por tamanhas lutas, tamanhas dificuldades. Às vezes eu encontro e me deparo com crises tão grandes que eu me questiono: onde está Deus? Será que Deus realmente existe? E eu sei que talvez você já tenha passado por isso em algum momento da sua vida. Eu sei que talvez você agora pode estar se perguntando: mas será que tudo isso faz sentido? Onde está Deus na crise que eu estou passando? Onde está Deus no meio dos meus problemas? Talvez você esteja se perguntando isso nessa noite. Mas sabe, querido, se Jesus não existisse, a luta que nós estamos enfrentando, ela seria muito pior. Se Deus não existisse, a nossa crise seria muito pior.
as dificuldades seriam terríveis, e a verdade é que nós precisamos ter mais fé para não acreditar do que para acreditar em Deus. Nós precisamos exercitar muito mais a nossa fé para não acreditar na existência de Jesus do que para acreditar. E sabe por que eu digo isso? Porque, presta atenção no que eu vou te dizer, você que gosta de ciência, você que gosta de história, o nascimento de Cristo não é uma lenda, o nascimento de Cristo não é uma teoria, o nascimento de Cristo não é uma história infantil, o nascimento de Cristo é um fato histórico. Ninguém pode negar que Jesus Cristo nasceu, sabe por quê? Porque está na história da humanidade. Basta você pegar qualquer livro de história e você vai encontrar a história de Jesus Cristo. Porque quando ele nasceu, ele dividiu de uma vez por todas a história da humanidade. Ele dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo, e ninguém pode discordar disso, porque o nascimento de Cristo é um fato histórico. Então, se não podemos questionar se Cristo nasceu ou não, talvez o nosso questionamento seja: será que Jesus realmente é Deus? Porque agora que nós cremos que ele nasceu, porque há fatos históricos que comprovam isso, então o questionamento muda: será que Jesus Cristo de fato era Deus? Ou será que Jesus Cristo era uma criança comum, uma criança qualquer? Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Se Jesus não era Deus, se Jesus era uma criança qualquer, por que mandaram matar todos os recém-nascidos naquela época, na tentativa de encontrar Jesus e exterminá-lo? Se Jesus Cristo não era Deus, se Jesus Cristo era uma criança comum, uma criança qualquer, por que os magos vieram do Oriente para adorar o menino Jesus? Será que não nasciam crianças no Oriente? Se Jesus não é o que nós acreditamos que Ele é, por que o seu nascimento em específico trouxe tantas mudanças para a história da humanidade, como por exemplo, dividir a história em antes e depois dele? E se você está pensando como eu, só existe uma resposta lógica para isso. Esse menino não era um menino comum. Esse menino não era uma criança qualquer. Creia você ou não, é fato histórico. Não há dúvida, não tem como não acreditar. Aquele menino não era comum. O simples fato de Jesus ter nascido provocou movimentações em todas as esferas da sociedade. Mexeu com a cabeça daqueles que governavam. Fez com que líderes religiosos daquela época tivessem um verdadeiro colapso nervoso. Fez os governantes tomarem decisões absurdas, como uma decisão de exterminar todos os recém-nascidos. Pensa comigo, se Jesus Cristo era uma criança comum, uma criança qualquer, por que isso aconteceu? Uma criança comum não faz sábios e magos saírem de lugares distantes para adorá-lo. Homens que não eram movidos apenas pela fé, mas homens que eram movidos pela ciência, homens que eram movidos por fatos históricos. Uma criança comum não faz pastores abandonarem os seus rebanhos no campo, deixarem os seus rebanhos para ir tão longe ao encontro de um menino. Jesus definitivamente não era uma criança comum. E sabe por que Jesus não era uma criança comum? Porque Jesus é a criança citada nessa profecia que você e eu acabamos de ler. Uma profecia que não foi escrita 9 meses antes do seu nascimento. Uma profecia, igreja, que foi escrita 800 anos antes de Cristo nascer. Jesus é o cumprimento dessa profecia de Isaías. Jesus não era uma criança comum, Jesus não era um ser humano comum, Ele era aquele que era prometido para acabar com a guerra do mundo. Ele era o príncipe da paz, como o texto disse. Ele era aquele que haveria de vir, morrer no meu e no seu lugar, para nos dar a vida eterna. E diante de tudo isso, eu te pergunto, estamos no mês de dezembro, comemorando mas o que é o Natal? O que é o Natal? Natal não é apelo consumista. Natal não é troca de presentes, mesas fartas, mas corações vazios. Sabe o que é Natal?
Natal é o nascimento do menino Jesus. Só é Natal quando Jesus Cristo nasce nas nossas vidas. O Natal acontece, é quando Jesus entra no meu casamento, é quando Jesus entra na minha família. Por isso, igreja, em primeiro lugar, quando Cristo nasce em nossas vidas, quando o verdadeiro Natal acontece, o texto diz no versículo 2, a luz vence as trevas. E se você está com a sua Bíblia aberta, você pode olhar o versículo 2 que diz: o povo caminhava em trevas e ele viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, raiou a luz. A palavra de Deus está nos mostrando como é que o mundo estava sem Jesus. A terra estava aflita, o texto diz, o povo caminhava em trevas, o mundo estava repleto de miséria, de desespero, de sofrimento. Mas é lindo, sabe por quê? Porque esse texto, ao mesmo tempo que nos mostra a realidade do povo, nos mostra também o que haveria de acontecer quando Jesus Cristo viesse. Apesar de toda a escuridão que havia no meio do povo, quando Jesus viesse, tudo seria diferente. Ele traria consigo o amanhecer de um novo dia para cada vida, para cada história, e ele acabaria de uma vez por todas com a escuridão que havia no coração das pessoas. Porque não se engane você, escuridão é ausência de luz, por isso quando Jesus aparece, a escuridão vai embora. É impossível a escuridão habitar no meio da luz. Quando Jesus aparece, a escuridão vai embora. Mas cá entre nós, escuridão é algo terrível. Quem gosta da escuridão? Ninguém. Escuridão é algo terrível, sabe por quê? Porque a escuridão nos cega. A escuridão nos impede de ver a realidade. A escuridão nos faz viver no campo da imaginação. Eu me lembro de uma vez que eu estava voltando com Noah no aeroporto, e o meu carro estava no estacionamento, estava chovendo forte no estacionamento, estava muito escuro à noite. O Noah tinha talvez uns 2, 3 anos de idade no meu colo, e eu correndo porque estava chovendo, estava escuro. Tropecei em algo que não vi, caí sobre o meu filho, nós rolamos no meio de uma poça de água. Na hora ele começou a chorar, e o meu coração doeu por ter machucado ele. Mas sabe por que eu estou te contando essa ilustração? Porque quando nós estamos no escuro, nós ferimos as pessoas que nós mais amamos. Quando nós estamos no escuro, nós nos machucamos, e às vezes até destruímos tudo que está à nossa volta. E talvez você esteja vivendo exatamente isso, fazendo coisas terríveis, se machucando os outros, mas talvez você esteja nem percebendo, sabe por quê? Porque está na escuridão. A escuridão nos cega, a escuridão nos faz viver no campo da imaginação. A escuridão é algo terrível porque ela nos tira da realidade. E a verdade é que nos nossos dias, na nossa sociedade, muitos estão caminhando para o fundo do poço a passos largos, sem perceber. Muitos estão caminhando em direção ao inferno sem perceber, como se nada de errado estivesse acontecendo. Por quê? Porque a escuridão cega. Eu me lembro de um aconselhamento, um discipulado que eu estava fazendo com um amigo dentro de um açaí, e aos poucos foi escurecendo. O dia passou, a noite chegou, e porque nós estávamos naquele ambiente muito tempo, nós não percebemos que o ambiente foi escurecendo. E sabe o que é engraçado nessa história? O gerente chegou e ele acendeu a luz. E quando ele acendeu a luz, nós dois tomamos um susto. Nós olhamos um para o outro e falamos: cara, estava escuro e a gente não percebeu. Você viu quanto estava escuro e a gente não se deu conta. Querido, somente quando Jesus entra e acende a luz é que você percebe o quanto você estava caminhando na escuridão. É necessário alguém chegar e acender a luz para você perceber o que você está fazendo de errado, o quanto você está se machucando, se autodestruindo, machucando quem você mais ama, destruindo tudo por onde você passa. Mas o texto diz que era exatamente assim que o povo estava vivendo sem Jesus. A terra estava aflita, as pessoas caminhavam na escuridão, havia miséria, havia vazio, tristeza. E eu pergunto para você, o quanto isso se encaixa com você hoje? O quanto isso tem a ver com você? Porque é bem verdade que nós vivemos num tempo de muito sofrimento.
É bem verdade que nós vivemos numa sociedade cruel, é bem verdade que nós vivemos no meio de uma escuridão, mas Deus disse que nessa situação a sua luz brilharia ainda mais forte. Não importa qual seja o tamanho da escuridão do mundo, quanto mais for a escuridão, quanto mais intensa for a escuridão, mais forte vai brilhar a luz de Jesus. Sabe aquele relógio Casio? Alguém já usou? Que tinha uma luzinha bem pequenininha. Às vezes, quando acabava a luz de casa, você ia lá, apertava um botãozinho e aquela pequena luz ia te guiando pela casa até você encontrar uma vela. Não importa qual seja o tamanho da luz, no meio da escuridão ela brilha, ela ilumina. Por isso, querido, Natal não é mesa farta e famílias quebradas. Natal não é luz por todas as partes, mas corações sombrios. Natal é a vitória da luz na região das trevas. Natal é a vitória da luz nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Agora presta atenção em algo: a luz que vai acabar com a escuridão do mundo não está no interior do ser humano, isso tem que ficar claro. Nós não somos deuses, nós não somos heróis. A luz que vai acabar com a escuridão do mundo não está nem no sistema político A e nem no sistema político B. A luz que vai acabar com a escuridão do mundo não está em nenhuma ideologia. A Bíblia diz que brilhou a luz sobre os que habitavam na sombra da morte, ou seja, a luz não brotou do mundo, a luz raiou sobre o mundo, porque a luz não vem de nós, a luz vem de fora, ela vem de Jesus, daquele que disse: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, não sou eu, não é a economia, não é a política, é Jesus. Por isso a luz vence as trevas na sua vida, quando você convida Jesus para fazer parte da sua história. A luz vence as trevas sobre o teu namoro, sobre o teu noivado, sobre o teu casamento, quando você diz: olha, eu renuncio o controle e eu entrego para Jesus, alguém que é mestre em fazer milagres. Você está triste? A gente precisa ser sincero. Aqui é uma conversa. Como é que está o seu coração nessa noite? Você está angustiado? Sabe, você olha para o futuro sem esperança, você olha para a nova década que vai se iniciar e o teu coração se enche de preocupação. Como é que anda o teu coração? Porque às vezes você está tão imerso dentro de um problema que você não consegue enxergar uma saída, e você vai se entregando, e você vai vivendo nessa escuridão. Mas querido, você está aqui hoje por apenas um motivo: para que o verdadeiro Natal possa acontecer na tua vida, para que a luz de encontre a saída que é Jesus na tua vida e na tua história. Essa é a razão de estarmos aqui. Em primeiro lugar, o Natal acontece quando Jesus nasce. Quando Ele nasce, a luz vence as trevas. Em segundo lugar, quando Jesus nasce em nossas vidas, quando o verdadeiro Natal acontece, sabe o que acontece? Algo maravilhoso: a alegria vence a tristeza, amém? A alegria vence a tristeza. Olha o que o texto diz no verso 3: fizestes crescer a nação e aumentastes a sua alegria, eles se alegram diante de ti. Presta atenção, querida, aquele povo que estava aflito, aquele povo que estava angustiado, abatido, agora está experimentando da verdadeira alegria. Não é de prazer, é da verdadeira alegria. E eu fico pensando, quantos de nós sabemos o que é a verdadeira alegria? Porque às vezes a gente tem momentos de prazer, a gente tem festa, tem churrasco, tem happy hour, mas quando acaba, a tristeza volta ainda mais forte. Quando a casa se esvazia, a angústia cresce ainda mais. Quantos de nós temos experimentado da verdadeira alegria? Porque a maioria de nós tem diversão. Poucos sabem o que esse texto está falando. Muitos de nós temos encontros sociais, mas poucos sabem o que significa a palavra contentamento. Quer ver uma coisa? Basta tirar os enfeites da festa, basta apagar as luzes coloridas, basta limpar da mesa toda a comida, basta esvaziar a casa, e sabe o que acontece? Aquilo que nós chamamos de alegria vai embora. Aquilo que nós chamamos de alegria desaparece. A angústia toma conta do nosso coração. E a verdade é que, apesar de termos a casa cheia,
nós nos sentimos sozinhos. Apesar de ter a casa iluminada com pisca-pisca e luzes de Natal, nós nos sentimos solitários, sabe por quê? Porque a gente está buscando preencher o vazio que há dentro de nós e muitas outras coisas, mas só Jesus pode preencher esse vazio. Quando nós passamos a buscar preencher este vazio com festa, nós ficamos viciados em festas, e nós queremos uma atrás da outra, um encontro social atrás do outro. Quando nós depositamos a fonte da nossa alegria em pessoas, nós ficamos pulando, tentando encontrar alguém que pode me satisfazer, mas a verdade é que a gente está procurando a satisfação das nossas vidas em poços, e Jesus está dizendo: eu sou a fonte. Um poço, por mais bonito que seja, ele tem um fim, ele acaba, mas eu sou fonte, eu sou constante, nunca acaba na tua vida. Só Jesus pode preencher esse vazio que há dentro do seu coração. A palavra contentamento vem de estar cheio, vem de estar pleno, vem de estar completo, e só Jesus pode fazer isso na tua vida. Ah, Juan, isso aí é conversa de pastor, isso aí é conversa de igreja. Não é, não é. Sabe por quê? Porque esse menino Jesus, ele não é comum. Jesus não era uma criança comum. Jesus é impressionante, ele é fora de série, ele é extraordinário, ele é sobrenatural, porque ele é Deus. Jesus é o triunfo sobre a alegria, ele é o triunfo sobre a paz e sobre a alegria, e quando ele nasce nas nossas vidas, não há mais espaço para a tristeza. Mesmo que amigos te traiam, e se não traiu, deixa eu te dizer, vai trair, é normal, todo mundo vai passar por dificuldades, crises. A Bíblia diz que a tempestade é uma certeza, ela não é opcional. Todos nós vamos enfrentar momentos ruins, momentos de dor. Mesmo que a sua beleza se vá, o seu dinheiro se acabe, mesmo que você seja traído, a alegria não acaba, porque o verdadeiro Natal já aconteceu na tua vida. Tanto a paz quanto a alegria é fruto do Espírito Santo. Em outras palavras, sabe o que isso significa? Que você não é escravo das circunstâncias. Você não é refém das circunstâncias para se sentir bem. Você não é refém das circunstâncias para estar bem, não. A alegria e a paz é fruto do Espírito Santo para que você pudesse viver uma vida de liberdade, para que apesar da situação, você pudesse caminhar sem se perder, cheio, completo, satisfeito, e só Jesus pode fazer isso por nós. Quando Jesus é o nosso pastor, o Salmo 23 se completa nas nossas vidas. Quando Jesus é o nosso pastor, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Quando Jesus é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, porque Ele me surpreende, Ele me satisfaz e Ele me completa. Onde Jesus Cristo nasce, onde o Espírito habita, a paz e a alegria. Nós já estamos caminhando para o fim. Em terceiro lugar, quando Jesus nasce nas nossas vidas, quando o verdadeiro Natal acontece, sabe o que acontece? A luz vence as trevas, a alegria vence a tristeza, e agora o versículo 4 vai nos mostrar que a paz vence as guerras. O texto diz: pois destruístes o jugo que os oprimia, e a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor. Isaías está vendo um povo em guerra, tá? Mas ele está vendo Jesus, o príncipe da paz, chegando para trazer reconciliação, para trazer restauração. Isaías vê um povo em guerra, mas ele também vê Jesus chegando para mudar essa realidade. A cena final que Isaías está pintando aqui nesse texto não é uma cena de tristeza, não é uma cena de desespero. A cena final que Isaías está pintando nesse texto é uma cena de esperança. E é por isso que você pode olhar para 2020, é por isso que você pode olhar para uma nova década que vai se iniciar na sua vida com um coração cheio de expectativa, porque Jesus chegou, e Ele chegou trazendo paz, e Ele chegou trazendo alegria, e Ele chegou trazendo transformação. Nós somos uma guerra civil ambulante. E nós somos uma guerra civil ambulante porque nós estamos em guerra com Deus. E quando nós nos colocamos numa situação de rebeldia com Deus, automaticamente nós travamos uma guerra contra nós mesmos. E consequentemente nós travamos uma guerra contra as pessoas que nos cercam.
Nós somos uma guerra civil ambulante. Por causa disso, por onde vamos, nós levamos essa guerra. A tua casa, querido, era perfeita até você chegar lá, porque você é uma guerra civil ambulante. O teu casamento era bom até você chegar lá. A tua igreja era linda e maravilhosa até você chegar lá, porque a verdade é que todos nós, sem Jesus, somos uma guerra. Levamos a guerra. E exatamente por isso que a guerra na tua casa, no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, porque nós estamos em guerra. Mas a Bíblia diz, por causa de Jesus, agora há paz com Deus. Por causa de Jesus Cristo naquela cruz, agora há paz com Deus. E se há paz com Deus, há paz conosco e há paz com aqueles que estão perto de nós, porque Jesus nada mais, nada menos é o príncipe da paz. E eu te pergunto, como é que anda a paz na tua casa? Como é que anda a paz por onde você passa? Porque quando Jesus nasce nas nossas vidas, quando o verdadeiro Natal acontece, a paz vai vencer as guerras, é automático. A paz vai vencer a mágoa, a paz vai vencer as relações que estão quebradas, a paz vai vencer os problemas conjugais. E talvez você diga, não, Juan, isso não acontece, é uma mentira. Sabe por quê? Porque eu venho na igreja há mais de 10 anos e o meu casamento continua em guerra. Juan, isso é uma mentira, porque eu estou na igreja há muito tempo e por onde eu passo eu levo guerra. Querido, não é mentira, Jesus é o príncipe da paz. O que talvez esteja acontecendo é que você é um religioso e não um cristão de verdade. A verdade é que a igreja está lotada de pessoas religiosas, pessoas que estão tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. É por isso que Apocalipse 3:20 foi escrito. Não foi escrito para pessoas que não conhecem a Deus, foi escrito para a igreja. E sabe o que está escrito lá? Eis que eu estou à porta e bato, se estiver alguém, deixa eu entrar. Porque aquela igreja estava vivendo como igreja, mas deixando Jesus do lado de fora. A maior marca que Jesus habita dentro de você, sabe qual é? É o amor. A maior marca que você tem de Jesus não é você falar em línguas, não é você usar uma camiseta cristã, carregar uma Bíblia no braço e nem frequentar uma igreja. A maior marca que Cristo habita dentro de você é que você agora ama como Ele ama. Não com amor de contrapartida, esperando receber algo em troca, mas um amor que só dá. Um amor sacrificial, um amor generoso, um amor unilateral. A maior marca que Jesus habita dentro de você é que agora você entendeu o perdão que Ele liberou sobre a tua vida, e não só entendeu, você agora libera perdão sobre outros. Você não deixa de perdoar, você perdoa. Querido, Jesus hoje pode mudar essa realidade que você está vivendo. Por isso eu não estou convidando você para fazer parte apenas de uma igreja. É importante, mas mais importante que isso é você deixar Jesus entrar no teu coração. Não é religião, não é placa de igreja, não é placa de denominação, é Jesus. Nós precisamos de Jesus, porque aonde esse menino nasce, ele transforma. Aonde Jesus entra, Ele transforma. Aonde Jesus nasce, há perdão, há reconciliação, há paz, há alegria. Todos os maiores milagres da história da humanidade aconteceram em lugares como o deserto, em lugares no meio de tempestade. Sabe o que é mais impressionante? Embora tivesse a tempestade e o deserto, aqueles homens estavam em paz. Sabe por quê? Porque paz, querido, não é ausência de problema, paz é a presença de Jesus Cristo. Paz não é ausência de conflitos, paz é onde o Espírito Santo habita. É a certeza de que apesar de crises, apesar de dificuldades, Deus está com você. É a certeza de que o Espírito Santo é contigo, de que você não está sozinho, você não está desamparado. E por isso, apesar das lutas, apesar das crises, eu permaneço caminhando com a cabeça erguida, porque eu sei que aquele que é por mim é muito maior do que toda e qualquer dificuldade que eu possa enfrentar. Por isso, deixa o Natal acontecer na tua vida, deixa Jesus entrar no seu coração. E em quarto e último lugar, quando Jesus nasce em nossas vidas, quando o verdadeiro Natal acontece, o versículo 6 diz: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz.
Essa é uma das mais incríveis profecias escritas na Bíblia, porque Isaías vê um cenário de tristeza e escuridão, mas ele também vê um dia Jesus nascendo e mudando de uma vez por todas a história da humanidade, transformando escuridão em luz, transformando tristeza em alegria, transformando guerras em paz. Esse menino, quando nasce, recebe um nome comum. Jesus era um nome comum, era um nome como José, Maria, era um nome como João, como o nome de Pedro, mas o texto está dizendo que por trás desse nome comum, ele receberia títulos que nenhum outro ser humano na face da terra seria capaz de suportar. Só ele é maravilhoso, porque só ele é perfeito em tudo que faz. Só ele é conselheiro, porque só ele tem toda a sabedoria do mundo e o conhecimento. Só ele é Deus poderoso, só ele é o príncipe da paz, e só ele é o Pai da eternidade. Essa profecia está concedendo títulos a Jesus que nunca, nem eu e nem você iremos carregar, mas só ele pode carregar. Jesus definitivamente não era uma pessoa comum, ele mudou de forma revolucionária a história da humanidade, impactando a vida de cada pessoa que se aproximou da sua manjedoura. Jesus impactou a vida de cada pessoa que se aproximou da sua manjedoura. Jesus transformou a vida de cada pessoa que se aproximou em humildade da sua cruz. E hoje Jesus pode transformar a vida daqueles que abrirem o seu coração para o Natal acontecer. Não há nada que seja impossível para Deus. Eu sou a maior prova viva de que o Evangelho transforma. E o Evangelho não me transformou numa versão 5% melhorada do que eu era no passado. O Evangelho fez de mim uma nova criatura. E é isso que Ele pode fazer com você nessa noite, se você abrir o seu coração e deixar Ele entrar. Renuncie o controle da tua vida. Você é um ser humano, você é criatura, você não conhece o dia do amanhã, você não sabe o que vai te acontecer. Renuncie o controle da tua vida e entregue nas mãos de alguém que tem todo o poder e conhece o futuro e sabe o que é melhor para você. O nascimento de Cristo, querido, é a prova de que nem tudo está perdido para você. Há esperança. O nascimento de Cristo é a prova de que o seu casamento não está completamente perdido. Há esperança. Jesus pode restaurar de maneira milagrosa o teu casamento. Ele pode restaurar a confiança, o amor. Ele pode restaurar. Sim ou não? Glória a Deus. A prova está aqui. Há esperança para você que está doente. Há esperança para você que está enfermo. O nascimento de Cristo é o sinal de que nós podemos olhar para o futuro com a cabeça erguida e não com a cabeça abaixada. Querido, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a história de Atos e tudo o que aconteceu ali vai parecer história infantil diante do que os nossos olhos vão ver, quando o noivo vier buscar a sua noiva. E o mais interessante é que a Bíblia diz que Jesus não vai vir me buscar. A Bíblia não diz que Jesus vai vir te buscar, a Bíblia diz que Jesus vai buscar a sua noiva, a sua igreja, e eu e você só vamos com Ele porque fazemos parte do corpo de Cristo. Esse menino é tão incomum que hoje ele pode curar a tua enfermidade. Esse menino é tão incomum que hoje ele pode curar o teu emocional, você crê nisso? Esse menino é tão incomum que hoje ele pode trazer direção para a tua vida, significado para os teus dias, propósito para a tua existência. Esse menino é tão incomum que ele pode mudar a forma de ser família. Esse menino é tão incomum que ele pode salvar você da condenação eterna que é o inferno, e trazer vida, e trazer perspectiva, e trazer propósito. Mas sabe o que está faltando para isso acontecer na tua vida? Apenas uma coisa: você abrir o teu coração. Não mais que isso. Não mais que isso. Ele está à porta batendo e dizendo: olha, eu quero entrar. E se você deixar eu entrar, eu vou ceiar com você e você vai ceiar comigo. Se você deixar eu entrar, nós vamos fazer festa. Nós vamos viver uma vida intensa de liberdade, de propósito. Por isso, queridos, Natal é você dizer: nasça em mim não mais um menino, mas agora Senhor e Salvador da minha vida. Natal é você dizer:
nasça em mim e transforme a minha existência. Tire a escuridão, traga luz. Tire a tristeza, traga alegria. Quero já chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Natal é você dizer: eu não quero receber mais presentes que serão destruídos com o tempo. Natal é você dizer: eu quero o melhor presente de todos. Hoje foi Natal lá na minha casa, na minha família. Eu ganhei uma blusa, eu ganhei uma camisa de fazer ginástica. E quando eu abri, eu falei assim: isso aqui é uma indireta, gente? O que vocês estão querendo dizer com isso? Mas talvez essa camisa tenha prazo de validade. Talvez ela dure 3 meses, 6 meses, eu não sei. Por isso o Natal é você dizer: olha, eu não quero mais receber presentes que vão ser destruídos. Eu não quero apenas presentes que o tempo vai deteriorar, que o tempo vai, acabar com eles. Eu quero o verdadeiro presente. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero acordar todos os dias com um propósito. Eu quero acordar todo dia com o coração cheio de paz e alegria, e olhar para o meu dia e falar assim: não tem justificativa para eu estar tão bem, mas eu estou por causa de Jesus. Isso é Natal. Você é a manjedoura de Jesus nesse Natal, e Ele quer nascer no seu coração. Eu me lembro de uma história. Quando meu filho era pequenininho, eu tenho 2 meninos, o Noah e o Nathan. Hoje eles já estão crescendo. O Noah vai fazer 5 anos agora em dezembro, e o Nathan vai fazer 4 ano que vem. O tempo passa muito rápido. Mas quando eles eram bem pequenininhos, eu queria comprar um presente para ele. Sabe aquele presente que a gente, como pai e mãe, sonha em dar para o nosso filho? Eu queria comprar algo assim para ele. E eu me sacrifiquei ao longo de 1 ano, economizando, guardando, juntando aquele dinheiro, o máximo que eu podia. Quando chegou ali no mês de novembro, início de dezembro, eu fui lá e eu comprei aquele presente. E eu pedi que embrulhasse aquele presente com um pacote mais bonito, mais colorido que tivesse naquela loja. A mulher embrulhou. Eu levei aquele presente para casa e eu fiquei ansioso, esperando o Natal chegar. Eu não vi a hora de ver o rostinho dele, a alegria dele, o brilho nos olhos quando eu entregasse aquele presente nas mãos dele. Parecia que ia chegar a Páscoa e o Natal não chegava, de tão ansioso que eu estava. E o Natal chegou. Então eu fui lá no quarto com a mãe, pegamos o presente e chegamos para ele com todo amor, com todo carinho, naquela expectativa de ver a alegria dele. Nós entregamos o presente para ele. E ele pegou aquele presente, aquela caixa, começou a abrir com toda a força, com toda a velocidade que ele tinha. E quando ele abriu o presente, ele fez algo que me espantou. Ele abriu aquele embrulho, ele pegou a caixa que estava lá dentro, ele nem olhou para o que estava lá dentro. Ele deixou o brinquedo de lado e ele começou a brincar com papel. Ele deixou o brinquedo de lado e ele começou a brincar com embrulho. E eu olhei para o Noah, eu comecei a falar assim: filho, o verdadeiro presente está aqui, é esse brinquedo. Papai se sacrificou, se matou para comprar esse presente para você. Abre a caixa, pega o brinquedo, vai brincar. E por mais que eu dissesse isso, ele continuava com o embrulho. E aquilo foi enchendo o meu coração de raiva. Eu fui ficando bravo. E eu falava: Noah, deixa esse papel e pega o brinquedo. Eu vou jogar isso no lixo. Pega o brinquedo e vai brincar. E quando eu já estava ficando muito bravo, o Espírito Santo olhou para mim e ele disse assim: Juan, não fica bravo com teu filho, porque quanto tempo você ficou perdendo o seu tempo com o embrulho, quando Jesus era o verdadeiro presente do Natal? Quanto tempo eu olhava para você e dizia: filho, não perde o seu tempo, você está desperdiçando a sua vida, você está vivendo uma vida sem sentido, sem significado. Quando você chegar na terceira idade e olhar para trás, você vai olhar com um senso de desperdício. Não desperdiça a sua vida, não desperdiça os seus anos, não desperdiça a sua saúde. Deixa Jesus entrar na tua vida e dar um propósito e um significado para você. E por mais que eu dissesse isso, você continuava lá, brincando com aquele embrulho. Querido, quantos de nós não passamos o ano de 2019 inteiro brincando com um papel, deixando Jesus de lado, tentando lutar com as nossas próprias forças,
com a nossa própria inteligência, com a nossa própria saúde, se matando, se desgastando, se esgotando, destruindo o casamento, a família, correndo atrás de coisas vãs que vão ficar aí na vida. E Jesus está aqui, olha, dizendo: eu estou aqui, batendo, deixa eu entrar. Eu tenho algo para você que você nunca conheceu. Deixa eu fazer algo na tua vida. Deixa as barreiras de lado, deixa o preconceito de lado, deixa o paradigma de lado. Não é placa de igreja, não é nome de igreja, não é religião, não é denominação. É um nome, é Jesus. E nesse nome há poder. Por isso fecha os teus olhos. Hoje você está tendo a oportunidade de mudar de vida. Deus está te dando a oportunidade de viver algo, experimentar algo que você jamais tenha experimentado. E o melhor de tudo isso é que Ele não te pede nada em troca. Nada. Talvez os teus pais tenham falhado com você, talvez até a própria igreja tenha falhado com você. Mas Jesus, ao longo de toda a sua vida, nunca te abandonou, Ele nunca te deixou só. Ele estava do seu lado o tempo todo, embora você não percebesse, Ele estava lá. E hoje Ele está aqui dizendo: deixa eu entrar aí nesse coração, deixa eu trazer luz sobre a tua vida, deixa eu trazer paz, deixa eu trazer alegria, deixa eu te dar significado, propósito. E se hoje você quer deixar Jesus entrar no seu coração, eu queria que você me desse um pequeno sinal com a tua mão, porque eu quero orar por você. Amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Se você quiser, saia do teu lugar e venha aqui na frente, quero orar por você. Se você levantou a mão e você se sente à vontade, saia do teu lugar e venha aqui, eu quero orar pela tua vida. Vamos juntos entregar, orar por você, para que algo novo aconteça aqui nessa noite, para que Jesus tire toda a cegueira espiritual, para que Ele tire a tristeza, a angústia do seu coração, para que Ele traga alegria, paz, felicidade, para que Ele traga sentido, propósito para a tua existência, quem sabe até cura para a tua enfermidade. Nós não podemos duvidar do poder de Deus, aleluia. Mas eu também quero convidar você que tem andado distante de Deus. Talvez você conhece a Deus, cresceu numa igreja, conhece a palavra, mas está longe dEle, e Jesus está aqui batendo a porta do seu coração. Se você quer se reconciliar com Deus, também saia do teu lugar. Tem alguém aqui? Se tiver, saia do teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. Se tiver alguém nessa coluna, ali no canto, lá em cima, vem aqui, dê esse passo de fé, só entrega. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Igreja, fique de pé por um instante, estenda as suas mãos em direção aos nossos irmãos. Deus, o que eu vou falar aqui, o que eu vou pedir aqui, só o Senhor pode fazer. Eu sou homem, sou falho, não tenho poder, não posso perdoar como o Senhor perdoa pecado, mas o Senhor pode, Deus. O Senhor pode todas as coisas, o Senhor é Deus. Por isso, libera perdão, Senhor, sobre cada pecado cometido ao longo de toda a existência dessas pessoas, ó Pai. A Tua palavra diz que o Senhor nos perdoa a ponto de lançar o nosso pecado no mar do esquecimento. Por isso, nada do que nós fizemos no passado, Deus, tem mais o poder de nos acusar. Nós não precisamos mais carregar esse peso, porque naquela cruz o Senhor liberou perdão sobre as nossas vidas. E hoje, quando nós nos erguemos e viemos aqui na frente, Pai, esse é um ato de fé, onde nós estamos dizendo: Deus, nos perdoa por viver longe de Ti, nos perdoa por tudo que temos feito, Pai. Nós reconhecemos que necessitamos do Senhor.
Jesus Cristo, o Senhor bateu na porta de muitos corações aqui nessa noite, e muitos corações deram abertura para o Senhor entrar. Por isso só entra, Deus, só entra, a casa é sua. Ó Deus, entra e sela com teu Santo Espírito, Deus, para que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, para que nunca mais nada venha afastar essas pessoas da tua presença. Ó Deus, traz cura aqui sobre mágoas do passado, traz cura aqui, Deus. Há pessoas aqui feridas, machucadas, há pessoas aqui aflitas. Só o Senhor tem poder para liberar cura sobre esses corações, Pai. Às vezes a gente vive mal-humorado, com a cara batida, porque está doendo dentro do coração, mas o Senhor tem poder de restaurar esses corações, Pai. Cicatriza, Senhor, cada angústia, cada dor, cada ferimento, cada abuso emocional que sofremos no passado, abuso físico, Pai. Cura as pessoas que aqui estão dos seus emocionais, Pai. Ó Deus, que o Senhor de fato possa entrar como luz nessas vidas e tirar toda a escuridão. Que o Senhor Jesus possa entrar como alegria e tirar toda a tristeza. Que o Senhor Jesus possa entrar como paz e acabar com a guerra. Porque hoje há paz com Deus, há paz com Deus, e porque há paz com Deus há uma vida de paz nos esperando. Muitos aqui, Deus, têm vivido uma vida sem sentido, sem propósito. Só acorda, só trabalha, mas não tem esperança. Mas hoje essas pessoas que tomaram essa decisão, elas não mais vão viver assim, Pai, porque hoje elas retornam para os braços do Senhor, e é o Senhor que diz para elas o porquê elas estão aqui, o porquê elas foram criadas. Porque por mais que para os pais elas tenham sido um acidente, para o Senhor elas não foram um acidente. O Senhor sonhou com elas, antes delas serem criadas, elas estavam no seu coração. Se alguém enfermo aqui no nosso meio, Pai, libera cura sobre essa vida. Se alguém enfermo aqui, restaura a saúde dessa pessoa, traz energia, restaura cada célula do seu corpo, traz vigor físico. Se alguém angustiado, depressivo, traz cura sobre o emocional. Se alguém pensando em tirar sua própria vida, tira todo o espírito de morte, Pai. Eu repreendo a ação do inimigo sobre essas vidas, ó Pai, e eu decreto a vitória da luz na região das trevas. Por isso, igreja, ore comigo dessa maneira agora. Jesus Cristo, eu abro o meu coração para que você nasça na minha vida, não como um menino, mas como o Senhor e Salvador da minha existência. Tira toda a escuridão que há dentro de mim e traz luz. Acaba com toda a guerra, traz paz. Tira toda a tristeza e traz alegria. Me sela com teu Santo Espírito, me faz nascer de novo, me faz uma nova criatura, e que eu possa viver para honrar e glorificar o teu santo nome. E é por isso que nós oramos, e toda a igreja diz. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aplauda, porque há vitória nessa noite.